Olá, meus amigos, meus irmãos, uma boa noite a todos. Hoje estamos iniciando, mais uma reunião de estudo do Evangelho sobre a luz da doutrina espírita e pedimos aí ao Mestre Jesus, que nos inspire de tal forma que consigamos chegar primeiramente ao meu coração. Vou estar falando aqui um pouquinho, e que tudo que eu disser possa chegar aos corações de vocês também, dos amigos desencarnados, dos irmãos desencarnados que porventura estejam nos ouvindo, E que possa ser uma reflexão que realmente surta efeito nas nossas vidas, Confesso a vocês que é muito prazeroso estar aqui toda semana, ao mesmo tempo não é fácil, porque dentro das nossas imperfeições, que são gigantescas, a gente tem total consciência de que muitas vezes a gente fala de algo que a gente está longe de conseguir viver, mas estudar o Evangelho, eu acredito muito nisso, aprofundar no Evangelho com a vontade sincera de compreender a lição do Mestre e trazer isso para a sua vida. Eu acredito que essa transformação do homem velho no homem novo passa por aí. Então, por isso, Deus tem nos dado força para estarmos juntos, apesar dessa situação difícil, envolvendo a pandemia, mas estamos aí com esses corações amigos todas as semanas, estudando o Evangelho. Pedimos aos amigos que a ideia dessa reunião é que ela seja o mais participativa possível, Quem já frequentou a reunião lá em Caiana, a nossa querida casa Eduardo Chapeau-Prévot, sabe que a gente gosta muito que as pessoas participem da reunião, para que não vire uma palestra, até porque eu não sou palestrante, mas gosto muito de estudar o Evangelho, gosto muito de estudar Espiritismo, e é evidente que tem que ter alguém que faça esse trabalho de coordenação, que aqui no plano físico, que é o que a gente está tentando fazer, mas a gente tem total consciência de que a coordenação não é nossa, a coordenação é dos amigos espirituais, Então, sejam bem-vindos a mais esse encontro, E quem puder, que faça o devido comentário aí após o vídeo. O vídeo que eu gravo sempre vai ser em torno aí de 25 minutos, justamente para que a gente tenha tempo para que outras pessoas possam fazer comentários inerentes ao tema, Na noite de hoje, nós estamos estudando, o Evangelho de Lucas, sobre os comentários de Emmanuel, na sequência, e o texto que será estudado hoje, que a nossa companheira Rosi leu, está no livro Palavras de Vida Eterna, cujo título é No Roteiro da Fé, O versículo de estudo está em Lucas 9, capítulo 9, versículo 23, que diz assim: Ele dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Esse versículo, ele faz parte daquela reunião que Jesus, na semana passada comentamos um pouco sobre isso, Jesus estava numa determinada reunião íntima com os 12, e nessa reunião Jesus foi colocando várias situações que poderiam acontecer, justamente para preparar os corações e as consciências dos discípulos, porque como amigo, Jesus era o grande amigo deles. Jesus não queria surpreender os seus discípulos, então ele deixou tudo muito claro do que poderia acontecer, Eu digo poderia porque existe sempre um respeito profundo ao livre-arbítrio. Então, Jesus poderia não ter sido crucificado? Lógico que sim, Mas como espírito puro que era, ele sabia que a probabilidade disso acontecer era muito grande. Então ele fez questão, à medida que os fatos iam se desenrolando,
e que ele ia percebendo que a sua crucificação seria inevitável, ele foi preparando os corações dos seus discípulos. É bonito isso, né? Jesus não quis deixar nenhuma surpresa. Então, esse versículo de estudo, ele faz parte desse anúncio, do anúncio do Calvário, né? Eu vou ler o texto de Lucas, um trecho um pouco maior, que é justamente esse anúncio que Jesus faz, que é naquela mesma reunião íntima que estudamos na semana passada. Quem não assistiu aí tem um vídeo, né, no grupo, e tem os comentários dos nossos amigos, em que Jesus estava questionando para os discípulos várias coisas. O que eles achavam, o que os discípulos imaginavam que ele era, né? Qual era a percepção que eles tinham do próprio mestre. Então, era nessa mesma reunião que Jesus vai anunciar para os seus amigos o que poderia acontecer com ele. Eu vou ler o trechinho, que é curto, tá? Vai de Lucas 9, 22 até Lucas 9, 27. O evangelista nos diz assim: é necessário o Filho do Homem padecer muitas coisas, ser rejeitados pelos anciãos, sumos sacerdotes e escribas, ser morto e levantar-se no terceiro dia. Isso é Jesus falando para os discípulos. Ele dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. É o versículo nosso de estudo. Pois, dando sequência aqui mais um trecho. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. Porquanto, que benefício tem o homem ao ganhar o mundo inteiro, destruindo a si mesmo ou sofrendo perda? Pois quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na sua glória, na glória do Pai e dos santos anjos. Eu verdadeiramente vos digo que há alguns dos que estão de pé, que não provarão a morte até que vejam o reino de Deus. Então, é uma passagem, conforme nós comentamos anteriormente, em que Jesus está anunciando para os discípulos o que aconteceria com ele, o seu Calvário, né? É interessante, meus irmãos, que Jesus, se nós pegarmos novamente o versículo de estudo, que é: ele dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Jesus, em momento algum, ele fez qualquer tipo de imposição aos discípulos. Jesus sempre fez um convite, desde o convite de Pedro lá nas margens do mar da Galileia, convidando Pedro para ser um pescador de homens. E ao longo de todo o tempo que Jesus esteve com os discípulos, os 3 anos ou um pouco mais, Jesus fazia questão de convidá-los e deixava muito claro: olha, se vocês quiserem continuar comigo, se vocês quiserem seguir meu caminho, é assim que vai acontecer, é assim que vai ser. Como o mestre que era, ele sabia muito bem das coisas que poderiam acontecer, né? Jesus não arromba a porta, Jesus bate a porta. Então, a primeira percepção que a gente tem que ter do texto desse versículo é essa. Um segundo item que eu acho importante, antes de adentrarmos propriamente dito no texto, é a citação da cruz. A citação da cruz, né? Tome a sua cruz. A cruz se tornou um dos maiores símbolos, né, do cristianismo. A cruz se tornou um símbolo até mesmo muito temido do cristianismo. Para o povo, por exemplo, muçulmano, quando eles enxergavam uma cruz, eles enxergavam sangue, porque várias guerras foram feitas não em nome do Cristo, mas em nome da cruz. Tanto é que os cavaleiros templários, os soldados, né,
do poderio romano, quando eles tentavam tomar a chamada Terra Santa, eles sempre adentravam nas cidades, fazendo as maiores carnificinas possíveis, com uma cruz empunhada nas mãos. Então a cruz, ela é um grande símbolo do cristianismo, né? E talvez por ser um símbolo que muitas vezes foi usado de maneira indevida, porque na verdade a cruz como símbolo não tem problema nenhum. Jesus carregou uma cruz. A questão foi o uso que foi feito desse símbolo, né? Então, a simbologia da cruz precisa ser melhor entendida por nós cristãos. E eu fiquei me perguntando o que seria a cruz, né? Como nós devemos enxergar a cruz. No Evangelho segundo o Espiritismo, deixa eu tentar achar que está no meu computador, só um minutinho, esqueci de pegar o texto. No capítulo 24, existe um subitem em que Kardec o nomeou da seguinte forma: carregar sua cruz, quem quiser salvar a vida, perdê-la-á. Então, Kardec trata exatamente dessa passagem bíblica que nós estamos estudando atualmente, né? Eu não vou ler a passagem novamente, mas eu quero ler apenas o último parágrafo que os espíritos comentam sobre essa passagem. Os espíritos nos dizem assim: tome a sua cruz aquele que quiser seguir. Isto é, eles vão explicar, suporte corajosamente as tribulações que sua fé lhe acarretar, dado que aquele que quiser salvar a vida e seus bens, renunciando a mim, perderá as vantagens do reino dos céus. Enquanto os que tudo houverem perdido neste mundo, mesmo a vida, para que a verdade triunfe, receberão na vida futura o prêmio da coragem, da perseverança e da abnegação de que deram prova. Mas aos que sacrificam os bens celestes aos gozos terrestres, Deus dirá: já recebestes a vossa recompensa. Então a gente percebe aqui que, na verdade, os espíritos eles explicam essa passagem repetindo mesmo o que Jesus quis nos dizer, né? Jesus foi muito claro nessa passagem, né? Então a gente percebe claramente que a cruz ela não pode ser entendida como algo exterior. Ele coloca aqui, ó, isto é, suporte corajosamente as tribulações que a fé lhe acarretar. Eu não posso compreender a cruz como algo que está fora de mim. É muito comum, né, no meio popular, a gente ouvir expressões do tipo: nossa, minha cruz é muito grande. Ou falar para um amigo ou uma amiga, né, como a sua cruz é grande, né? E normalmente quando a gente faz isso, a gente está fazendo referência a quê? A um parente problemático, né? Aquela pessoa que tem um filho viciado em drogas, um filho que não quer trabalhar, um marido alcoólatra, uma mãe que não tem o devido cuidado com o filho. Muitas vezes a gente se refere à cruz, ou um emprego, né? O emprego que você não gosta de estar. Então a gente está sempre se referindo à cruz como algo externo, algo que está fora de nós. E o que eu acho que os espíritos vêm nos chamar a atenção aqui, que a cruz existe, mas a cruz está dentro de nós. A cruz está vinculada às inúmeras imperfeições que nós vamos carregando, que nós vamos construindo ao longo das encarnações, e se torna um patrimônio nosso. Por isso que Jesus coloca: tome a sua cruz. Ela é sua porque você a construiu. Você não pode encarar a cruz como um patrimônio do outro que é colocado sobre as suas costas. Não. Jesus, a lição de Jesus carregando a cruz ao longo da Via Crucis até o Gólgota, o Monte da Caveira,
é uma lição muito profunda, porque mostra justamente isso, né? A ascensão, a subida, que Jesus sai, né, da Jerusalém ali e vai subindo. A ascensão, a subida espiritual, ela acontece com a cruz. Ela acontece carregando a cruz. Então, não existe cristianismo sem cruz. Não existe ascensão espiritual sem cruz. Ou seja, nós precisamos ir carregando as nossas imperfeições, tendo um olhar muito prudente sobre elas, e à medida que nós vamos conseguindo ir trabalhando essas dificuldades, essa cruz vai se tornando um pouco mais leve. Então é trabalho nosso carregar a cruz, como disse o mestre, e é trabalho nosso tornar essa cruz mais leve. Até que a gente consiga um dia colocar essa cruz de pé, como foi feita com Cristo, no cume da montanha, né? E aí sim acontecerá a nossa ascensão espiritual. É bonito essa reflexão sobre o caminhar de Jesus carregando a cruz. Jesus é o único que pisou nesse planeta, pelo menos que a gente tem notícia, né? De que ele sim não precisava carregar, mas ele fez questão de dar o exemplo. Ele não precisava carregar a cruz. Ele fez questão de dar o exemplo de como nós deveríamos agir. Com resiliência, com resignação, né? Muitas vezes fraquejando, caindo de joelhos, como aconteceu com ele, e foi ajudado pelo Cirineu. Então, é esse simbolismo que a gente precisa mudar um pouco a nossa visão sobre a cruz. Não dá mais para ficarmos justificando a nossa não ascensão espiritual com as dificuldades do outro, ou com as circunstâncias que a vida nos coloca, como um marido difícil, uma esposa difícil, um filho difícil. Na verdade, essas circunstâncias são as situações que deveriam nos mover para conseguirmos facilitar, dar mais leveza no nosso caminho com a cruz, né? Então, primeira reflexão aqui da noite que eu fiz. Precisamos mudar um pouco o nosso olhar sobre o que é a cruz. A cruz, nós não podemos terceirizar a nossa cruz. Ela é nossa, ela é patrimônio nosso, precisa ser trabalhada por nós, né? Emmanuel vai comentar um pouco disso aqui no texto, né? Mas fiz questão de frisar para a gente aí. Bom, no texto, Emmanuel já começa assim, né? O aviso do Senhor é insofismável, ou seja, é irrefutável. Não adianta, né? Quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia, né? Nos mostrando que esse trabalho de burilamento das nossas imperfeições, ele deve ser diário, nem sempre a gente vai ter êxito, a gente tem que ter essa consciência também, né? Então, ele deixa claro aqui, o aviso é insofismável. Siga-me, diz o mestre. Entretanto, há muita gente a lamentar-se de fracassos e desilusões em matéria de fé nas escolas do cristianismo, por não lhe acatarem o conselho, né? A gente não entende esse conselho de Jesus de seguir, o que é seguir o mestre, o que é carregar a cruz, e a gente acaba se desiludindo na matéria de fé. É isso que Emmanuel está colocando aqui nos 2 primeiros parágrafos para a gente, né? O terceiro parágrafo é muito importante. Buscam Jesus fazendo a idolatria em derredor dos seus intermediários humanos. Muitas vezes nós tentamos encontrar Jesus nos intermediários humanos. E aí Emmanuel, com muito bom senso, vem citando. Faz isso com o padre católico, faz isso com o pastor de uma igreja, faz isso com o médium espírita. Emmanuel vem citando, faz questão de citar as 3 linhas de cristianismo mais fortes no Brasil,
para não ficar nenhuma dúvida de que ele está citando todo mundo, né? Que em todas as correntes religiosas acontece isso. Aí você coloca, deposita toda uma confiança e toda uma expectativa em cima de um médium, de um pastor, ou de um padre, ou de um palestrante espírita, ou de um coordenador de estudo, né? Ou de um doutrinador, ou de um comentarista. Aí lá embaixo vem colocando assim, ó. E quase sempre aqueles que os acompanham na suposição de buscarem um Cristo ante os mínimos erros, a que se arrojam por força da invigilância ou da inexperiência, retiram-se apressados do serviço espiritual, alegando desapontamento e amargura. Então, olha só, vamos com calma aqui. Primeira coisa, nós não podemos colocar a nossa fé e todas as nossas expectativas no outro. Porque, com exceção de Jesus, 99,9% das pessoas que a gente convive são pessoas mais ou menos do mesmo nível que nós, do mesmo nível espiritual do que nós. Então, se nós colocarmos uma grande expectativa em cima de um palestrante ou de um padre, quando aquele indivíduo cair, e é provável que ele vai cair em algum momento, a gente cai junto. Então a gente volta no texto da semana passada, a questão da responsabilidade, da individualidade. Quando Jesus perguntou, e vós, que dizem sou eu? Ou seja, é Jesus nos convidando mais uma vez. É preciso que nós tenhamos o nosso próprio entendimento de Jesus. Assessorados, sim, pelos benfeitores, como nós estamos fazendo aqui agora. Estamos sendo assessorados por Emmanuel, né? Mas nós não podemos seguir cegamente Emmanuel. Então é esse cuidado que a gente tem que ter, né? No meio espírita, até porque trazemos atavismos de outros meios religiosos, a gente vê muita idolatria. Muita idolatria, e aí eu não vou responsabilizar as lideranças não, como a gente tem hoje Haroldo Dutra, como Rossandro Klinge, como Alberto Almeida, como Divaldo Franco, como tivemos o Chico Xavier. Mas temos que ter sempre o bom senso de avaliar se nós não estamos depositando todas as nossas fichas, todas as nossas convicções de fé nessas personalidades. Porque eles podem falir, eles podem cair. E aí precisamos ter o nosso próprio suporte, a nossa própria sustentação, né? Mas Emmanuel chama atenção para um outro problema aqui. Você pode ter sim as suas referências, como todos nós temos nossas referências no campo do estudo, no campo do ensinamento vinculado à espiritualidade. Mas quando esses indivíduos vierem a falir, Emmanuel vem chamar, nos mínimos erros, é comum de fazer o quê? Abandonar de vez aquilo. Você vai ouvindo o sujeito, convivendo com a pessoa, às vezes vamos falar de um trabalho espírita, né? Você vai convivendo com o indivíduo ali, às vezes numa promoção social, por exemplo, ao longo de anos. Aquele indivíduo do seu lado, trabalhando do seu lado, te ajudando, você ajudando a ele, dentro das dificuldades ali e tal. De repente, aquele indivíduo comete um equívoco grave. E aí é comum as pessoas execrarem aquele indivíduo. E é esse o cuidado também que a gente tem que ter. Nós não podemos agrupar todas as qualidades do indivíduo e julgarmos elas fora em função de um equívoco do indivíduo. Eu acho que é isso que Emmanuel está nos chamando a atenção aqui, né? Quando a gente passa a alegar desapontamento e amargura, né? Não pode ser assim, né? Então são duas situações que a gente tem que estar sempre atento aí, né? E lá no finalzinho do texto, para dar o nosso tempo, ele arremata com uma frase que é o que a gente tem que estar sempre tendo esse cuidado, né? Não ouvires que há muita diferença entre seguir ao Cristo e seguir aos cristãos. E é a pergunta que a gente deixa para que a gente possa refletir. Eu estou seguindo quem? O Cristo ou os seus representantes? Né?
Eu estou conseguindo compreender a mensagem do Cristo ou eu vou apenas na onda dos seus representantes? Eu acho que é algo que a gente tem que pensar, né? Bom, mesmo para encerrar o nosso estudo, no livro Lindos Casos de Chico Xavier, do Ramiro Gama, esse livrinho aqui, tem uma mensagem que chama Cruz de Ouro e a Cruz de Palha. Eu vou ler rapidamente e encerrar minha fala. Chico recebeu alguns jovens, a Juventude Espírita de Belo Horizonte, né? E eles estavam falando da dificuldade que é o movimento de juventude, né? Manter as pessoas ali no trabalho e tal. E aí Chico, através de Emmanuel, traz a seguinte lição para a gente. Olha só. Chico fala assim: o trabalho das juventudes com Jesus tem que ser mesmo diferente. Sua missão será muito difícil e por isso gloriosa. Apesar de ser uma resposta para a juventude, vale para todos nós, somos mais velhos, né? E recebeu de Emmanuel essa elucidação envolvida na roupagem sobre o nosso pensamento. Existe a cruz de ouro e existe a cruz de palha, simbolizando nossas tarefas. A de ouro, a mais procurada, pertence aos que querem brilhar, ver seus nomes nos jornais, citados, apontados, elogiados como beneméritos. Quase não tem gente assim, né? Querem simpatia, querem um bom conceito. Se tomam parte em alguma instituição, desejam nela os lugares de mando, de evidência, querem cargos e não encargos. A de palha, menos procurada, no entanto, pertence aos que trabalham como as abelhas, escondidamente e em silêncio. Lutam e caminham com humildade, na certeza de que, por muito que façam, mais poderiam. Não se ensoberbecem dos triunfos, antes se estimulam e se defendem com oração e vigilância, sentindo a responsabilidade que assumiram como chamados por Jesus à tarefa diferente. Entendem a serventia das mãos e dos pés, dos olhos e da mente do coração, enfim, colocando amor e humildade em seus atos nos serviços que realizam. Por carregarem a cruz de palha, toleram o vômito de um, o insulto de mais outro, a incompreensão de muitos, testemunhando a caridade desconhecida, oferecendo com o sofrimento e a renúncia, com o silêncio e o bom exemplo, remédios salvadores aos companheiros que os adversam e os ferem e desconhecem a vitória da segunda milha. Os jovens presentes estavam satisfeitos. De seus olhos, órgãos musicais da alma, saíam notas gratulatórias, exortando o ambiente feliz que viviam. Então, meus irmãos, saibamos reconhecer a cruz dentro de nós, né? E busquemos sempre, no campo do trabalho, a cruz de palha, como disse o Chico, tá? Forte abraço a todos e esperamos aí os comentários dos nossos colegas.